mas Deus tem me dado a graça de ir a muitas cidades, a muitos lugares, pregar a sua palavra. E eu conheci o Wilson e a Suzana, né? Nos conhecemos lá de Porto Velho, bem distante daqui, né? E no final dos anos de 1970, eu conheci a renovação em 1976. Eu e minha família, nós somos lorenenses, nós somos de Lorena. E aí então meu pai tinha sido transferido, ele trabalhava no estado e tinha sido transferido para a cidade de Ubatuba. E nós moramos 6 anos lá em Ubatuba. Aí depois retornamos a Lorena. Quando retornamos em 1976, algumas pessoas que nós já conhecíamos estavam assim bastante mudadas, né? Eu era ainda muito novo, né? Em 1976, não sou tão velho assim, né? Eu era bem novo ainda, mas meu pai e minha mãe, que conheciam bem essas pessoas, viram essas pessoas muito modificadas. Uma delas era a dona Laura, que depois ficou muito conhecida como tia Laura, né? Que era muito amiga da nossa família e tal, e a gente conhecia ela antes dela entrar para a renovação. Então, durante esse período que estivemos em Ubatuba, morando lá, foi quando justamente essas pessoas entraram para a renovação carismática, começaram a ter esse contato. Outra pessoa era o padre Jonas Abib, que a minha família conhecia antes dele conhecer a renovação, né? O padre Jonas já fazia encontro com os jovens desde 1969, lá por Lorena e tal. Então, a minha família toda conhecia ele e tudo. Então, quando nós retornamos para Lorena, em 1976, logo nós começamos a fazer parte da renovação carismática. E como meu pai e minha mãe eram conhecidos dessas pessoas e de outras pessoas que eram bastante influentes na renovação, logo também a gente começou a participar daquelas equipes principais. Meu pai e minha mãe já foram logo fazer parte da equipe de oração da tia Laura, né? Lá em Lorena a gente chamava ela de Dona Laura. Esse negócio de tia Laura foi mais tarde. O padre Eduardo que começou essa coisa de tia Laura, né? E se estendeu, ela ficou muito conhecida assim. Então nós fizemos parte dessa equipe e durante alguns anos foi muito abundante a graça de Deus na vida da minha família. Logo meu pai estava se desligando do serviço público em São Paulo, no estado de São Paulo, e ele viu um chamado da igreja lá em Porto Velho pedindo missionários, família de missionários que quisesse dar um tempo para ajudar na missão. E meu pai naquele momento estava naquele efeito de ter sido batizado no Espírito, de estar cheio da graça de Deus, e estava muito entusiasmado e sentiu que esse chamado tocava o seu coração. Ele chamou a família e perguntou para a gente o que a gente achava de ficar 1 ano lá e tal. E eu orei bastante, eu tinha muitos amigos, eu estava muito entrosado na caminhada da renovação, e era até uma coisa que eu costumo dizer que era interessante daquele tempo. O padre Jonas Abib sempre foi um homem assim, muito despojado de certas, de certos freios, de certos entraves que outras pessoas talvez tivessem, porque ao longo dos meus 13, 14, 15 anos, 16 anos, eu tive uma convivência muito próxima com ele, muito próxima. E foi o meu grande mestre, assim, da oração, de tudo. E ele também confiava muito na gente. Eu digo, a gente, assim, algumas pessoas, o Nelsinho Correia era desse tempo, o Saulinho, outras pessoas, enfim. Ele confiava muito naquela juventude, muito mesmo. E nós, com aquela confiança, com aquele aval, nós saímos esparramando a palavra de Deus por aí, né? A gente saiu com aquela ousadia, a gente saía expulsando os demônios, a gente saía fazendo 1001 coisa. Às vezes a gente fazia umas besteiras também, né? Aliás, nesse tempo na renovação é interessante, muita gente fez muita besteira, mas com essa ousadia que a gente cresce. Quando a renovação vai perdendo a ousadia, vai ficando muito comportada, vai ficando domada, parece que domaram
aquele bicho carismático, agora está todo mundo comportadinho, todo mundo muito certinho. A renovação começa a ficar sem graça, começa a perder a sua potência. Uma das pessoas muito antigas aqui, né? Aliás, falando corretamente, não é uma das pessoas mais antigas da renovação, é a pessoa mais antiga da renovação, é o Reinaldo Bezerra. Não sei se vocês conhecem, daqui da região de Sorocaba. Ele é a pessoa mais antiga da renovação, porque ele, antes de Padre Jonas conhecer todo mundo, ele conheceu, porque quando o Padre Eduardo estava vindo aqui, era seminarista ainda, em 1969, o Reinaldo e a Reinalda, já que também, acho que a Reinaldo um pouco depois, mas eles já faziam parte de uma equipe aqui em Campinas, que, junto com o Padre Haroldo e tal, que já faziam encontros, tal, tinha o TLC. Então o Reinaldo foi um dos primeiros leigos a engajar na renovação. O Reinaldo diz uma frase fantástica. Ele diz que quando a renovação para de escandalizar as pessoas, é porque a renovação está perdendo força, está perdendo unção. Essa renovação comportada, as pessoas temerosas, que vão até um tanto da voz e não vão mais, porque a sua área intelectiva, cerebral está muito ativa aí, pensando, né, qual o limite da sua figura comportada, da sua figura equilibrada. Esse tipo de renovação carismática, ela vai sendo levado pelo rodão do cotidiano. Não há nada para estragar mais um casamento do que o tédio. A mulher chega, é a mesma coisa que, chegou. O homem chega, é a mesma coisa que nada, cheguei. E o tédio estraga o casamento. Eu sou casado há 35 anos, mas minha vida com a minha mulher não é nada tediosa, graças a Deus. E é isso que faz o casamento ser legal, ser bom. A mulherada fica meio chateada com aqueles caras que chegam em casa, só quer assistir televisão, não quer nem conversar, não quer nada. Não é verdade? O homem também fica chateado quando chega em casa com a mulher que só fala em arrumar, em não sei o que, manter a coisa limpinha, em não sei o que, mas não se interessa pela vida dele, pelo que ele sente e tal. A mesma coisa é com Deus. Nós vamos vivendo uma vida religiosa tediosa. Parece que a gente vai domando o Espírito Santo. Ilusão, ninguém doma o Espírito Santo. O Espírito Santo é indomável. O que vai ficando domado é o nosso comportamento religioso. Nós vamos adquirindo aquele comportamento religioso domado, né? Então, eu estou falando dessas coisas para dizer assim: Deus tem me dado uma graça. Esses dias eu estou gravando um CD, e a pessoa com quem eu estou gravando, ela perguntou: Renato, como você define o seu ministério? E eu disse para ela: o meu ministério é falar de carismas, de dons do Espírito Santo. O meu ministério é de levar a adoração ardente, pentecostal. O espírito, o sentimento de Pentecostes, pentecostal. E é isso que eu quero trazer aqui essa noite. Eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que a gente fizesse hoje aqui uma oração um pouco menos comportada. Que a gente fizesse o que aconteceu com Moisés. Moisés era um homem que durante 40 anos ele ia pastorear os animais do seu sogro, ia até um certo ponto e depois voltava. Mas um dia ele viu algo estranho naquele Monte Horebe. Algo lhe chamou a atenção e ele ultrapassou, ele foi um pouco além de onde ele ia todos os dias. E quando ele ousou ir um pouco mais além, ele se deparou com uma chama estranha que pegava fogo em cima de um arbusto, mas não se consumia e nem consumia o arbusto. Ele se aproximou, e o que aconteceu com ele? Ele ouviu uma voz. O que a voz disse para ele? Tira as sandálias dos teus pés, porque o terreno onde você está pisando é santo. Será que ainda estamos ouvindo Deus falar isso para nós? Será que ainda nos impacta? Será que ainda mexe com o nosso coração saber que nós estamos aqui num terreno santo? Será que ainda temos a disposição de descalçar nossos pés? Não
precisa literalmente descalçar, tirar o calçado, mas tira do seu coração aquela coisa assim, tediosa da relação com Deus, e vamos dar mais um pouco para Deus. Vamos! Olha para o irmão do lado e diz: vamos, irmão? Vamos para uma aventura espiritual maior? Vamos mesmo? Se você topa, fica em pé. Eu peço que você levante bem, estique seus braços para o céu. Eu peço que você feche seus olhos. Eu peço que você perca toda a vergonha, toda a timidez e comece a falar bem alto com Deus. Vamos lá. Senhor, nós te adoramos, bendizemos, glorificamos. Nós viemos aqui para experimentar a tua presença. Nós queremos fogo de Pentecoste essa noite. Nós te pedimos mais e mais e mais do teu Espírito. Derrama mais da tua graça, mais do teu poder. Aquece os nossos corações, aferventa os nossos corações, Senhor. Vem agora com o fogo santo e poderoso do teu Espírito. Nós não queremos uma religião domada, nós não queremos o Espírito Santo domado, nós queremos a graça da aventura espiritual essa noite. Vinde, Senhor, vinde com o teu fogo pentecostal. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome. Oricanda la mais, xanda la mais, oria la la barra la banda la mais, eleria la la mais, xanda la mais, oria la la manda la mais, oria canda la barra la banda la mais, xanda la ye, oria la la mais. Estica mais o braço para o céu, estica mais. Cantemos no Espírito. Oria la la banda la maieria la la barra la banda la maieria la la bas. Ori canta la maie. Oria la la baixanda la maieria la la barra la banda la maieria la la bas. Ori canta la maieria la la barra la banda la maieria la la baixanda la bas. Oria la maie. Nós queremos sentir a tua presença, como Pedro experimentou aquele dia no cenáculo, como Tiago, como João. Nós não merecemos, mas nós pedimos. Nós não temos méritos, Senhor, mas nós clamamos: dá-nos a graça de sermos batizados no fogo e no poder do teu Espírito essa noite. Vinde sobre nós, Santo Espírito, levantai em nós uma força nova, uma nova coragem, um novo poder. Oria canta la barra lavanda la mais. E vamos ouvir a voz do Senhor que fala em profecia. Não tema, tenha coragem de exprimir, de expressar aquilo que o Senhor fala. Coloca na sua boca. Nós não queremos passar a coroa que foi dada a nós da Igreja Católica. Nós não queremos passá-la de forma displicente, perder a nossa coroa. Foi aqui dentro dessa Igreja Católica que começou esse fogaréu do Espírito no início da caminhada cristã. E é aqui dentro dessa Igreja Católica que nós queremos experimentar dos milagres, do fogo e do poder do Santo Espírito. Tira a mornidão do povo católico,
tira esse ar de comportado, Senhor, do povo católico. Dá-nos a graça pentecostal, Senhor. Dá-nos arder as nossas mãos e os nossos corações. Olha candalabai, xandalabai. Olha lalabai, xandalabai, elelia lalabai, lalabai. Aleluia, glória ao teu nome, bendito seja. Vai se sentando, irmão e irmã. É assim que tem que ser a nossa oração. É assim que tem que ser a renovação carismática. A última vez que me encontrei com a Kátia, que é a atual coordenadora nacional da renovação, ela e o Nazir diziam dessa preocupação de que em muitos lugares a renovação vai perdendo, sabe, esse fogo para de crepitar, essa coisa ardorosa, fervorosa, essa alegria pentecostal. Eu me lembro de uma reunião do Conselho Nacional, em que no meio da oração eu abri os olhos e olhei para Maria Lúcia Viana. Não sei se vocês ouviram falar de Maria Lúcia Viana, uma grande líder da renovação no estado do Rio de Janeiro, do início mesmo da caminhada também da renovação. E eu olhando para ela e ela olhando para mim, de repente começamos a rir no meio da oração. Mas não é que eu estava rindo dela ou que ela estivesse rindo de mim. Era uma comunhão espiritual, era uma graça, era um gozo que vinha e dá vontade de rir, de sorrir, mas era um sorriso espiritual, uma coisa de Deus, uma experiência de Deus. Assim como algumas vezes vem a lágrima aos nossos olhos quando a gente ora. Já lhe aconteceu isso? Já? De às vezes orar com tal profundidade que quando você vê, você está se derramando em lágrimas. Essas coisas, essas graças, esses momentos, são momentos em que a sensibilidade humana é tocada pelo espiritual, pela presença de Deus. Isso que as assembleias da renovação carismática têm de melhor. Durante um período, passou-se a pregar na renovação que a pregação deveria ser a parte mais importante do grupo de oração. Eu digo que a pregação é uma parte muito importante do grupo de oração, mas na minha opinião, a parte mais importante do grupo de oração é a oração mesmo. É a própria oração. E é porque eu sou fascinado pelo mistério da oração que eu fiz essa música que a gente acabou de cantar, né? Eu quero fluir neste rio, Senhor, até alcançar o oceano de amor. O vento do Espírito sopra, o meu pequeno barco, a minha vida, se lança. A oração é o rio que alcança o oceano de Deus. A oração é o grande mistério. Você não pode sair daqui agora e ir lá falar com Michel Temer, até porque parece que ele não está no Brasil, parece que viajou, né? Mas você não pode ir lá nos Estados Unidos falar com Barack Obama. Você não pode nem sair daqui lá direto no palácio do prefeito aqui da cidade para falar com ele se não marcar um horário. Mas com Deus você pode fechar teus olhos, se entregar, e Ele agora te recebe em audiência. Amém? É a bênção da oração, é a graça da oração. Esse canal direto com o Pai, esse canal direto com Deus, e que nós temos que fluir por Ele, temos que fluir. E na gravação do CD que eu estou fazendo, vocês vão perceber que até o andar da música é um andar um pouco meio descontínuo assim. Quem tiver sensibilidade vai perceber até na bateria e tal. A gente procurou fazer isso, que é a aventura da oração, é a aventura da espiritualidade. Amém? Irmãos, irmãs, agora eu vou diretamente ao tema que me disseram para falar. Isso aqui tudo que eu falei não estava no script, saiu agora, mas vamos ao tema daquilo que me pediram que falasse.
O que também me surpreendeu é o outro lado da tribulação, a outra face da tribulação. Me surpreendeu também. É algo assim inusitado, né? Eu não tinha... Não é comum, né? Um tema assim. Mas achei muito legal, muito bom, muito legal. Porque me leva a falar algumas coisas que eu tenho refletido bastante ao longo da minha caminhada de mais de 40 anos, buscando a Deus e tudo. Eu tenho refletido algumas coisas. Eu já vi muitas graças. Deus me deu a oportunidade de ver muitas coisas. Numa das orações que fazíamos lá mesmo no estado de Rondônia, era um momento de cura interior lá na cidade de Costa Marques. Aí no meio da oração, de repente, uma pessoa começou a gritar e a se manifestar, e eu pedi a uma pessoa que tirasse ele da sala, porque ele estava... A gente não conseguia mais avançar com a cura interior, com aquele rapaz se manifestando tão alto, chorando e tal. Aí pegaram ele e levaram até o padre, que estava se confessando, que estava confessando ali na capela, era do lado assim. Aí, padre, esse rapaz está muito nervoso, muito emocionado. Aí o padre perguntou: o que foi, meu filho, o que aconteceu? Falou: padre, eu era cego desses olhos, eu comecei a enxergar no momento da oração. E o padre falou: então você faz o seguinte, você tapa os olhos e lê aqui para mim o que está escrito. O padre desafiou a cegueira dele, e ele leu, né? Leu com os olhos marejados, cheios de lágrimas. Numa outra oração, nós estávamos também um momento de oração de cura. Aí também uma senhora começou a se manifestar e a chorar muito alto. E essa mulher era surda dos dois ouvidos e passou a escutar no momento da oração. Numa outra oração em Vilhena, aconteceu uma coisa tão interessante. A gente, no meio da oração, no transcorrer da oração, veio uma palavra de ciência, uma visualização. A visualização era uma mulher chegando, indo para casa, e se depara com um grupo de pessoas na rua, e ela se aproxima. Isso a gente vai falando, é palavra de ciência, o entendimento vai vindo, a gente vai falando e vai vindo. E quando você olha o seu filho que está ali na rua, quando isso foi falado, uma pessoa desatou a gritar na assembleia. Aí tiraram essa moça e tal. Transcorreu a cura interior. E mais tarde na cura interior, novamente, veio a mesma visão. O Senhor está curando uma mulher que, quando ia chegando em casa, viu um grupo de pessoas, e ela foi ver, era o filho dela que estava... Foi outro gritaria. A gente sente o impulso do Espírito, tem medo, né? Às vezes a gente tem medo, que nem o Felipe Madre conta, né? Que num retiro internacional, dividiram várias pessoas para orar por várias filas. Aí na fila que ele ia orar, quando ele ia orar pela primeira pessoa, o Senhor falou no coração dele: não ore por essa pessoa agora, vai até a quarta pessoa da fila e ore. E ele foi 1, 2, 3, 4. Quando chegou ali, era um paralítico. Aí o Senhor falou no coração dele: agora diga para ele, levanta-te e anda. Ele tremeu, ele ficou com medo. A gente treme, porque a gente é humano. Então, quer dizer, ao repetir uma palavra de ciência que já havia sido dada, a gente teme que a gente esteja, né, errando, ou usando demais, falando humanamente. Mas veio o impulso e eu falei a palavra, e de novo houve essa manifestação. Mais tarde, na hora dos testemunhos, aí veio uma pessoa, nós colocamos várias pessoas para dar seus testemunhos, e veio vindo o microfone até que chegou as mãos de uma mulher. Duas estavam abraçadas, e ela disse, saiu aí uma palavra dizendo que o Senhor estava curando uma mulher e tal, assim. Isso aconteceu comigo. Eu morava em Recife, tem não sei quantos anos, não lembro agora quantos anos fazia. E ela disse, cheguei na minha casa depois do trabalho, vi um aglomerado de pessoas, meu filho tinha caído, não sei que andar lá, foi terrível e tal.
Mas não é só isso. Aí passou o microfone para outra pessoa. Aí a outra pessoa disse: eu sou prima dela, morava também em Recife, e não sei se 1 mês, 2 meses, sei lá o que, aconteceu comigo a mesma coisa. Aí elas foram explicar. O que aconteceu na verdade foi o seguinte: ela tinha uma babá, e essa babá empurrou essa criança do andar, do prédio. Só que ninguém conseguiu provar nada, ninguém conseguiu saber nada. E tendo acontecido isso, tendo ficado a babá sem emprego e tal, e como pensávamos que ela fosse uma pessoa muito cuidadosa, o que eu fiz? Eu levei a babá para cuidar do meu filho. E depois aconteceu com o meu filho. Então, naquele momento de cura interior, Deus curou as duas. Então, irmãos, eu estou contando isso para dizer, tendo visto muitas graças, muitos milagres, muitas maravilhas de Deus, mas eu sei também que, como diz o catecismo da Igreja Católica, nem todas as orações vão curar todas as doenças do mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus ressuscitou Lázaro, e depois que Lázaro ressuscitou, ele voltou a morrer? Ou ele está vivo até hoje? Mas ele voltou a morrer então. Não é? Você já parou para pensar nisso? Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro não está vivo até hoje. Lázaro voltou a morrer. Porque as pessoas morrem. Por que a gente fica doente? Por quê? A gente fica doente porque a gente não é imortal. A gente fica doente porque a gente não é o super-homem. A gente não é um homem de aço, a mulher de aço. Todos nós ficamos doentes. Todos nós sofremos. O sofrimento é para todos nós. Jesus disse: a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Alguma vez você já andou na rua e viu um homem andando no meio da rua e está chovendo em todo mundo, só nele que não? Porque ele é o bonzinho de Deus, ele é o santinho, então Deus não deixa chover sobre ele. Você já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi falar. Todos nós sofremos. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Se você ainda não sofreu na vida, você vai sofrer. Não estou te jogando praga, não. E se você não está sofrendo agora, é porque você já sofreu, ou então porque você vai sofrer ainda no futuro. Está sofrendo agora, irmão? Hoje, tá? Nesse momento? Bem-vindo ao mundo dos sofredores. Nós não viemos nesse cerco de Jericó para que Jesus acabasse com o nosso sofrimento, porque Ele mesmo sofreu, os seus discípulos sofreram, Pedro sofreu, Paulo sofreu. Paulo foi pregar na Galácia porque ele ficou doente. Ouvi dizer que tem um pastor, eu ouvi esse pastor dizer algumas vezes que a doença é coisa do demônio. Se a doença era coisa do demônio, então o demônio contribuiu para a pregação de uma cidade chamada Galácia, porque Paulo entrou na cidade porque ele ficou doente. Então, irmãos e irmãs, o sofrimento é humano. Nós sofremos por 2 motivos, diz o catecismo da Igreja Católica. Eu escrevi um livro sobre isso. Nós sofremos primeiro pela finitude das criaturas. Todas as criaturas são finitas. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: irmão, eu tenho uma má notícia para te dar. Você vai morrer. Não tem jeito. Não vai ser agora, fique tranquilo. Mas um dia você vai. Não é verdade? Você vai morrer também. Daqui a 100 anos, toda essa geração que nós estamos vendo hoje vai estar tudo embaixo da terra. Então, por que nós sofremos? Porque as criaturas são finitas. Nós não somos infinitos. Nós deterioramos. E também
Por que que nós sofremos? Nós sofremos porque o sofrimento é uma consequência de um dom lindo, que é a liberdade. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Nossa, deixa eu te dizer uma coisa. O amor, o verdadeiro amor, ele é libertador. Não existe amor que não liberte. Se não libertar, não é amor, é posse. Quem ama, liberta. Mulher que ama o marido, diz: vai, meu marido, você pode ir aonde você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Tem medo, é? Marido que ama a mulher e diz: ô, minha querida, faça tudo que você quiser, vá onde quiser, a hora que quiser, inclusive leve meu cartão. Aí já não sei se chega tanto, né? Mas o amor é libertador. Agora, se você diz: não, o meu marido, eu conservo ele, então não é amor, é posse. O amor é para fora, o egoísmo é para dentro. Qual é o contrário de amor? Não é, não. Ódio é um outro sentimento, não é o contrário de amor. O contrário de amor é a indiferença. O contrário do amor é o egoísmo, é o querer saber de mim e não do outro. O amor é o contrário disso, é querer saber sempre do outro mais do que a mim mesmo. É isso que Jesus ensinou, não é? Então, por que nós sofremos? Nós sofremos porque, uma vez que Deus deu liberdade às criaturas, Ele tinha que deixar as criaturas livres também para os acidentes, para os acontecimentos. Deus não fez um robô, Deus não fez uma máquina. A Bíblia diz que fez um boneco de barro, mas lhe deu vida. Fez a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então Deus tem mais ou menos esse formato aqui? Não, Deus não tem formato porque Ele é espírito, Ele não tem corpo. Imagem e semelhança de Deus no sentido de ser livre com capacidade de amar. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Então por que nós sofremos? Porque todas as criaturas são livres, todas. Nós estamos livres num mundo de liberdades, em que tudo pode acontecer. Se Deus ficar com a sua mãozona, dizendo: deixa eu segurar aqui, que senão a dona, como é que é seu nome? Dona Maria. Aí Deus fala assim: lá vem a Dona Maria. A Dona Maria vem andando para cá, ela vai cair aqui. Mas aí vem a mão de Deus e bota a Dona Maria para cá. Aí a Dona Maria vai cair ali. Aí vem a mão de Deus. Não, se a Dona Maria vem aqui, sabe o que a mão de Deus faz? Nada, deixa ela cair mesmo. Quem diz outra coisa, como disse São Paulo, mesmo que seja um anjo do céu, seja anátema, porque não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é: no mundo tereis tribulações, tereis sofrimento. Quem veio aqui para a igreja se esconder do sofrimento, enganou-se. Há curas, há milagres, há prodígios, sinais maravilhosos de Deus, e Deus os faz quando no seu beneplácito, no auge da sua inteligência, Ele sabe que deve intervir por meio dos nossos pedidos e intercessões. Mas isso não significa, como diz o Catecismo da Igreja Católica, nem todas as orações da terra vão curar todas as doenças. Bate no ombro do seu irmão e diz: bem-vindo ao mundo em que nós sofremos. Não tenha medo do sofrimento, irmão. Coragem, força. Sofrimento existe para ser superado. Amém? Você é pai? Quem aqui é pai? Eu tenho 3 filhos. Quem aqui é mãe? Nossa, um monte de mãe e um pouquinho de pai.
Você é mãe, você é pai. Por acaso você fica 24 horas por dia ali controlando o seu filho? Você ama seu filho? Ama seu filho, né? Quando ele estava bem novinho, o que você fez com ele? Botou ele no chão. Ele querendo colo e você botou ele no chão. Por que você fez isso? Porque você ama. O seu filho querendo mamar no seio e você não deu mais. Por que você fez isso? Porque você ama. Você deixou seu filho cair no chão? Você deixou seu filho tropeçar? Você deixou seu filho errar? Quem deixou? Eu deixei muitas vezes. A gente faz isso, não é porque a gente é descuidado, não liga para o filho. Pelo contrário, é porque a gente ama. Se você quiser criar um homem forte, quiser criar um homem preparado para enfrentar esse mundo, você tem que deixar ele cair, quebrar a cara, bater o dedo, quebrar o pé, fazer tudo que uma pessoa tem que fazer. Se você quiser cercá-lo de proteções, você não vai criar um dependente, você vai criar um alienado, um fraco. E Deus também não faz isso conosco. Deus não manda castigo. O sofrimento não é castigo de Deus. O sofrimento de Deus, o sofrimento de Deus, não, desculpa, errei. O sofrimento da gente, ele tem muitas fontes. Uma delas, e está chegando o meu momento de parar de falar, que já está ficando tarde, né? Uma das fontes do nosso sofrimento, dos problemas que nós passamos, são os pecados. Mas não naquele sentido legalista da culpabilidade, como você errou, agora você vai pagar por isso. Não, os nossos pecados nos conduzem a uma fonte de sofrimentos. Olha, lembra da palavra, lembra do diabo tentando Jesus no deserto? Uma das tentações do diabo a Jesus, qual foi? Atira-te daqui do templo, porque está escrito que os anjos vão te apoiar. Então te atira daqui do templo, se você é o Filho de Deus. O que Jesus respondeu para o diabo? Vamos ver se vocês leem a Bíblia. Qual foi a resposta? Fala alto. Não tentarás o Senhor teu Deus. É a mesma lógica assim, ó. Eu como um monte de gordura, eu como um monte de açúcar, eu como um monte de sal, e depois eu corro para a igreja e peço: Senhor, faz abaixar a taxa de colesterol, Senhor, faz abaixar a taxa de glicemia, Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus é capaz de fazer baixar o colesterol? Sim ou não? Sim. Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Vai fazer, se não quiser fazer jejum, então faz dieta. Para com isso. Tem gente que vai a uma churrascada no final de semana, aí vem todo pançudo para a igreja rezar, porque está sentindo dor, é dor aqui, é dor ali. Então, a grande causa dos nossos sofrimentos são os nossos próprios pecados. Tentamos a Deus, vivemos de maneira inconsequente, de maneira incoerente, e depois queremos que Deus resolva os problemas que nós inventamos. Amém? Outra grande fonte de pecado é a falta de sabedoria. Conduzir a vida melhor. Sabedoria, olhar para frente, planejar, traçar rumos melhores para a nossa vida. Tem duas palavras que dá a impressão que elas se anulam, mas elas não se anulam. Tem uma palavra que diz assim: olhem as árvores do céu, olhem os lírios dos campos, não semeiam nem ceifam, assim também vós não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não existe essa palavra, Jesus fala? Mas também não tem aquela palavra que Jesus diz assim: qual é a pessoa que quando vai construir uma casa, primeiro ela não para e planeja? Qual é o rei que quando vai sair em exército numa batalha, primeiro ele não planeja a batalha? Também não tem essa palavra? Então, será que uma palavra está anulando a outra? Não, as duas palavras querem nos colocar num nível de equilíbrio.
nem fique demasiadamente pensando na vida e preocupado com a vida e paranoico com a vida, com medo do futuro e planejando tudo e querendo tudo planejado, e nem seja também um inconsequente que não planeja nada, que vai vivendo trombando por aí feito louco. São as duas coisas. É isso que o Espírito Santo vem fazer em nossa vida. O Espírito Santo vem dar um equilíbrio para que a gente não se afunde numa vida de sofrimentos e cause sofrimento aos outros, mas que nós vamos passar por sofrimentos, isso nós vamos passar, isso não temos como. Quem aqui já sofreu na vida? Eu já. E todos nós vamos passar por esses sofrimentos. Amém? Agora, o que precisamos pedir a Deus é que tenhamos confiança, tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos coragem, e que suplantemos os nossos sofrimentos, e mais que isso, que ajudemos os outros a suplantar os seus sofrimentos. Uma grande forma de você se tornar maior, mais forte para suplantar os seus próprios sofrimentos, é você ajudar os outros a suportar os seus sofrimentos, a suplantar os seus sofrimentos. Amém? Acho que a gente pode é fundamental, é importante que nós aprendamos que a primeira coisa que Deus quer fazer conosco, a coisa mais importante que Deus quer fazer conosco, Ele quer nos desinstalar dessa vida egocêntrica, voltada para nós mesmos, e fazer com que nós nos voltemos para fora. O egocentrismo é uma outra grande fonte de sofrimento. Quando você começa a olhar muito para si próprio, você começa a sofrer muito. Quando você começa a olhar mais para o outro, você começa a se tornar mais forte para suplantar os seus próprios sofrimentos. Quando você acha que o seu sofrimento está insuportável, comece a observar, vai no hospital, vai visitar pessoas que estão sofrendo mais do que você, vai fazer alguma coisa por alguém. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê os dons do Espírito, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom para quê? Por amor, para ajudar pessoas efetivamente. Se não temos, como disse Pedro e João naquele dia que iam para o templo, se não temos ouro nem prata para dar para as pessoas, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse um monte de dinheiro, eu acabava com todos os problemas da minha família. Eu ia dar dinheiro para o fulano, ia dar dinheiro para o ciclano, ia dar o dinheiro para o senhor. Todo mundo sonha com isso, mas a senhora tem? Não tem. Então, já que não tem nem ouro nem prata, adquire muito poder do Espírito Santo e sai orando por todo mundo. Vai curando, vai fazendo milagre, fazendo prodígios lá na sua família. Nós temos que pedir a Deus que, se não podemos resolver tudo na base do material, que passemos a resolver nossos problemas e os problemas das pessoas que nos são próximas pela força espiritual. Amém? Amém. Acho que estamos no nosso tempo, né? Como é que estamos? Agora são 9h20. Até que horas vamos? Vamos até 15 para as 10. Tá, então... Adoração. Ah, vai ter adoração agora? Ah, tá. Então o que fazemos? Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Mas já vamos trazer o Santíssimo? Vamos orar que o Santíssimo entra. Tá. Então vamos nos colocar agora diante do Senhor. Eu ia fazer somente mais uma consideração, e pode ser em pé mesmo. Eu quero só encerrar falando apenas mais uma coisa. Aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós temos um dos principais discursos de Jesus, chamado Sermão da Montanha, o Sermão sobre a Montanha.
Meu irmão, para você entender a importância desse discurso, eu só vou fazer essa pequena explicação e depois nós passamos para o momento então de adoração. Mas entenda isso, veja só, para que você entenda a importância desse discurso de Jesus. Havia uma teologia muito importante, muito forte em Israel, a teologia da retribuição. A teologia da retribuição dizia o seguinte: o sinal de que você é um homem abençoado é que as suas ovelhas são abençoadas, a sua casa é abençoada, tudo é abençoado, você é rico e Deus está te retribuindo porque você é um homem justo. O sinal de que você é um homem justo é que sua casa está em ruína, tudo está dando errado, está dando problema. E isso é uma mentira, uma inverdade religiosa perigosíssima. Perigosíssima. E Jesus, dentro de um terreno religioso como esse, olha o que ele diz. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram seus discípulos e pôs-se a falar e ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus, tudo ao contrário. Jesus falou tudo ao contrário. O bem-aventurado não é o rico, é o pobre. O bem-aventurado não é quem tem o poder para perseguir seus inimigos. Bem-aventurado é o perseguido. Bem-aventurado não é quem impõe a sua justiça, mas é o injustiçado. Esse é bem-aventurado. O que é isso, gente? Isso subverte a lei desse mundo. Você acha que é bem-aventurado uma pessoa que está sendo perseguida pela justiça? De forma injusta, claro. Você acha que ele deve se sentir feliz? Uma pessoa deve se sentir feliz porque está aflita. Jesus transportou toda a causa de alegria para uma outra dimensão, porque deles é o reino dos céus, porque serão saciados. Jesus transportou para essa outra dimensão de vida, para a glória, para que você tenha méritos com Deus. Então, se você vem buscar Jesus querendo fugir do sofrimento, você vem para o lugar errado, porque ele disse que bem-aventurado não é o que não sofre. Olha o que ele está dizendo: bem-aventurado é o que sofre. Você tem que encontrar Jesus de uma outra forma. Você tem que entender Jesus desta forma que ele está dizendo. E na parte de Lucas, no Evangelho de Lucas, aí também tem as maldições. Ele diz: ai de vós que agora rides, porque depois vocês vão chorar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte: Deus não quer que nós soframos. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Não há nenhum contentamento em Deus. Deus não é perverso, não nos castiga, não nos leva ao sofrimento. Mas também é mentira de que Deus vai fazer uma redoma e nós não vamos mais sofrer, porque nós vamos ficar ricos, porque nós estamos com Deus. O que nós temos que enriquecer é o nosso espírito, o nosso coração, e ganhar méritos com o Senhor. Amém? Fechemos nossos olhos, levantemos nossos braços e vamos dizer: Senhor, nós doamos a Ti as nossas vidas.